Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Dando continuidade, ao estudo do nosso livro Caminho, Verdade e Vida, nós estamos no capítulo 114 e o título hoje é As Cartas do Cristo. Na verdade, Jesus é a nossa carta divina, Como disse a música que a Fatinha estava colocando agora há pouco, Jesus é chamado de médium de Deus, Porque ele tinha uma conexão direta com o Pai e veio até nós trazer diretamente essa mensagem. Então, ele foi a carta viva, que não deixou nada escrito. Depois, tudo foi registrado pelos seus discípulos, Mas ele mesmo não deixou nada escrito. Ele veio exemplificar. Porque nós sabemos, que a palavra conduz, mas o exemplo arrasta. Então foi isso que ele veio fazer. Como disse também a própria letra, Ele se diminuiu bastante, porque ele é de uma esfera extremamente evoluída. Ele se propôs a diminuir a sua luz para vir nos exemplificar. Então ele é a carta. Ele é a carta de Deus para nós. E é isso que esse texto basicamente vai resumir. Sem muitas, novidades de tudo que a gente aprende dentro do centro, ou mesmo quem tem outra denominação religiosa, estuda nos evangelhos. É claro que cada um e cada denominação religiosa tem a sua interpretação, Mas, resumindo todo o texto, é que se tentarmos seguirmos o Evangelho de Jesus em nossa vida, estaremos decifrando a carta de Deus que veio até nós, que foi Jesus. Então, Emmanuel, ele diz que, em algumas de suas citações, que são muitas, ele diz o seguinte, que existiu uma humanidade antes da chegada do Cristo, assim como a história também coloca, Tudo foi dividido antes de Cristo e depois de Cristo. Mas, no Velho Testamento, tinha-se muitas perguntas. Isso é uma fala de Emmanuel. A humanidade tinha muitas perguntas. Após a vinda de Jesus, ele veio trazer esse oásis de informações para nós. Ou seja, ele veio trazer a resposta. Então, a todas aquelas indagações que o Antigo Testamento tinha, o Novo Testamento, ou o Evangelho, através dele, nos trouxe muitas respostas. Claro que por parábolas, E muitas delas fica até difícil da gente decifrar agora, até mesmo porque a gente não conhecia os costumes da época, de um país tão distante nosso, de costumes tão diferentes, mas que, graças a Deus, tem muitos estudiosos que nos traduzem isso.
e a gente consegue trazer para o nosso contexto. Então, por isso também que Jesus é chamado de a carta de Cristo. Ele é a carta viva, né? Então, o versículo de hoje, ele é do apóstolo Paulo, capítulo 3, versículo também 3. É a segunda carta aos Coríntios. Porque já é manifesto que sois a carta do Cristo, ministrada por nós, e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne e do coração. Essa parte, ela vai falar assim, que a escrita mais importante não é a que foi feita com tintas, em pergaminhos, nas tábuas, nas pedras, né? Mas sim o exemplo que ele nos deixou. Ele passou por dificuldades imensas aqui, ele passou por julgamentos incorretos, ele passou por, podemos dizer, né? Pelo seu próprio círculo dos mais próximos, deixaram quando ele mais precisou ou quando ele estava em maior perigo. Então ele veio e passou por dificuldades imensas que muitos nós, graças a Deus, não passamos na vida, mas ele veio exemplificar que isso é uma passagem, que a vida continua e que a nossa verdadeira vida é espiritual. Então, por isso que ele fala aqui, ó, porque já é manifesto que sois a carta de Cristo. O fato dele ter vindo, dele ter passado tudo o que ele passou, já está comprovando que ele é a carta viva, né? A escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, não em tábua nem em pedra, mas nas tábuas da carne e do coração. Em algumas passagens, é muito comum a gente ouvir, né? Principalmente Maria, em várias falas dela, quando aparece, ela fala que ela tem tudo guardado, ela tinha tudo guardado no coração, mais do que na própria mente. Então, é isso que eles esperam da gente, que a gente leia, que a gente tenha contato com o Evangelho e que se lembre da verdadeira carta, que é Jesus. Aí ele continua assim: é singular que o Mestre não haja legado ao mundo um compêndio de princípios escritos pelas próprias mãos. Jesus, ele foi o divisor de águas, né, que a gente fala, e ele tinha tanto conhecimento das leis divinas, do mecanismo da evolução, que ele sentiu-se seguro em não precisar deixar nada escrito. Ele tinha tanta segurança de tudo que ele tinha que vir fazer aqui, que ele veio para fazer, ele veio para passar, ele veio para deixar para nós que é possível, que tudo passa, que a fé é o principal motor
que nos faz alcançar com calma, com paciência, com segurança e confiança, principalmente, tudo que precisamos aqui, nesse momento nosso reencarnatório. Ele sabia que, como exemplo, deixaria muito mais aprendizado para a humanidade e que seria muito mais duradoura do que qualquer pergaminho. Porque a gente sabe, e os estudiosos também, né, dos evangelhos, eles mesmos falam. O evangelho ele passou por muitas mãos, né? E aí ele teve o olhar humano. E Jesus não. O que Jesus fez não dá para modificar de forma alguma. O que ele nos deixou. Então a gente tem sempre que lembrar, lógico, os ensinamentos escritos são fundamentais, senão hoje nós não teríamos todos esse cabedal de conhecimento que a gente tem. Mas a gente tem que sempre focar na vinda dele e em tudo que ele passou aqui. As figuras notáveis da Terra sempre assinalam sua passagem no planeta, endereçando à posteridade a sua mensagem de sabedoria e amor, seja em tábuas de pedra, sejam em documentos envelhecidos. Muitas figuras notáveis que vieram mesmo antes de Jesus, né? Aqui ele cita Buda, Sócrates e outros que eu não escrevi aqui. Eles também vieram, deixaram mensagem e também não deixaram nada escrito. Aí depois os seus seguidores também registraram tudo que eles deixaram. Só que todos esses não deixaram a marca que Jesus deixou. Porque Jesus ele tinha muito mais do que simplesmente a presença, né? A gente lendo um pouco, todos falam que a energia que ele tinha, né, era uma coisa impressionante. Tanto que não precisava nem tocar nele, né? Ou mesmo não precisava nem estar perto dele, né? Para conseguir, se a gente tinha fé, só de longe ele conseguia fazer as curas. Com Jesus, porém, o processo não foi o mesmo. O mestre, como fez questão de escrever sua doutrina aos homens, gravando-a no coração dos companheiros sinceros. Seu testamento espiritual constitui-se de ensinos aos discípulos e não foram grafados por ele mesmo. Muito se debate entre estudiosos como foram e quando foram escritos os primeiros pergaminhos, esquecendo, na verdade, onde foram registrados as primeiras cópias do Evangelho. Então, assim, as primeiras cópias estavam registradas no coração dos seus seguidores, principalmente daqueles 12 mais próximos, né? Que nós mais conhecemos. Então, assim, a primeira impressão, a primeira cópia do Evangelho estava no coração de Simão Pedro, de André, de João, de Tiago, de Bartolomeu, de André e de tantos outros. Jesus investiu neste registro, deixando o registro material para seus discípulos.
Então, ele não tinha preocupação de estar escrevendo, de estar fazendo registro, mas ele tinha sim a preocupação de atingir o coração, para que depois, no futuro, como aconteceu, né, como inspirado pela espiritualidade de luz e todos aqueles que estavam envolvidos na vinda de Jesus, fosse feito os registros. As primeiras cópias do Evangelho, portanto, foram grafadas no coração. E é isso que Jesus quer que continuemos fazendo, né? Que peguemos agora isso que foi deixado no coração dos apóstolos e coloquemos em prática na nossa vida, no nosso cotidiano, que passemos isso para frente, para as nossas gerações, para as nossas crianças, para os nossos jovens. Estamos num momento de transição e a gente está vendo isso. Muitos estudiosos, cientistas, ou mesmo pessoas que têm outras denominações religiosas, às vezes não entendem o que está acontecendo com o nosso planeta. Mas nós, não querendo, nós espíritas, né, que acreditamos que o planeta está passando por uma regeneração, a gente fala o planeta, mas na verdade não é o planeta, né, não é o físico do planeta. Somos nós, a humanidade, nós que vivemos aqui, estamos passando por esse processo muito lento, muito vagaroso. A gente consegue entender algumas coisas que antes estavam em certas profecias e que hoje nós vivemos isso. Principalmente quem trabalha com educação, com saúde, né? A gente consegue viver. O planeta está passando por uma fase de confusão mental muito grande, de doença, uma doença emocional muito grande, em que, de repente, a gente tem contatos com situações que a gente fica perplexo. E isso acontece muito, isso está afetando diretamente os jovens, crianças e já adolescentes em tenra idade. Por isso é urgente que nós, com mais esclarecimento, até pela idade, até por sermos já pais, avós, e os jovens que são pais agora, reconecte-se com a espiritualidade, com a religiosidade e tragam isso para dentro dos seus lares. Por quê? Porque a falta de fé, de paciência, o materialismo, ele está fazendo parte integrante da vida e isso está afetando diretamente a saúde mental de todos nós. Eu vou fazer um pequeno à parte, mas eu gosto muito dessa observação. Tem um palestrante espírita que eu gosto bastante, ele chama Jorge Lahá, e ele fala muito, assim como o Haroldo Dutra Dias, dessa questão de sanidade mental, né? Ele fala o seguinte, o Jorge Lahá, a gente pensa que está todo mundo controlado, né? Estávamos sim, os nossos avós, os nossos pais, eles tinham a fé muito mais enraizada do que nós. Hoje em dia, todos nós estamos calmos, tranquilos, mas estamos à base, não todos, né, mas a maioria à base de medicamentos. Ele fala assim, se a gente pedisse para a humanidade toda
que toma remédio controlado, ficar 1 mês sem tomar remédio, nós íamos ver exatamente como nós estamos. Como nós estamos doentes da alma. Porque hoje em dia, a quantidade de remédio para trazer menos ansiedade, para trazer mais tranquilidade, é uma coisa imensa. Sendo que há décadas atrás, há anos atrás, isso era curado com a fé. Isso era demonstrado com a fé. Então, assim, as pessoas mais antigas, elas passavam por privações como nós, mas elas tinham a fé. Então, elas falavam assim, não, Deus há de nos ajudar. Nós vamos conseguir, nós vamos superar isso com a força de Deus. E infelizmente, hoje em dia, a gente não consegue ter tanta fé. É o que o Léo falou no começo aqui da nossa prece, né? Que tenhamos a fé, que acreditemos. Então a gente acaba se escondendo atrás de remédios, de medicamentos. Eu não estou falando, gente, que eu não tenho que tomar, a gente tem que seguir a medicina, mas nós também temos que cuidar do nosso espírito, porque nós somos um espírito numa experiência da carne e não ao contrário. E a gente acabou pela correria do mundo, também estava ouvindo, tem uma outra pessoa que eu gosto muito, se vocês tiverem oportunidade, ela chama Ana Teresa Camasmi, é uma psicóloga espírita. Ela fala que o grande problema hoje também é a gente querer correr atrás para conseguir fazer tudo, e daí a gente se cansa de tanto correr atrás e esquece do que a gente tem que fazer realmente, que é ter um tempo, que era a gente se aproximar mais dos ensinamentos de Jesus. Então, essa é a doença de hoje, a falta de fé, a falta da leitura do Evangelho, a falta de a gente acreditar que a carta de Deus é Jesus, que Ele é o conteúdo, o remetente é Deus, e vem até nós, e nós somos os que vamos receber. Recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna de sua mensagem. As letras e raciocínios propriamente humanos, na maioria das vezes, costumam dar margens a controvérsias. O Evangelho ele é tão rico, mas tão rico, que dizem que no final do Evangelho de João, né, ele fala que o Cristo fez tão grandioso, trouxe tanta coisa, ele foi tão grandioso, que seria impossível colocar em livros do mundo inteiro tudo o que ele fez. Então, o Evangelho é uma pequena parte. E para nós aqui no mundo de prova e expiação, ele é quase inatingível. Imagina, a gente para imaginar o curto tempo que Jesus esteve aqui na Terra, quando, na época, né, que falam que ele tinha 33 anos, em que ele se revelou, foi tudo tão grandioso que nem se colocasse no livro dos mundos, de todo mundo, seria possível descrever a grandiosidade de seus ensinamentos.
A gente consegue traduzir e entender melhor esse evangelho quando ele é traduzido em uma vida. Ele deu o exemplo aqui, o Arthur, o nosso querido Chico, né? Então, o Chico é a pessoa mais próxima que a gente conhece e que viveu entre nós, né? Que mais se aproximou de viver o evangelho. Então, dizem, né, também, aqui ele comenta que as pessoas, tinham muitos que questionavam se tudo que o Chico fazia era verdade, se ele não fantasiava, se ele não criava aquelas coisas. E aí diziam, eu não sei se alguém aqui teve a alegria de visitá-lo, eu sei que a dona Valderez foi. Diziam que quando a gente chegava perto dele, né, era uma energia incrível, que às vezes alguns tiveram a alegria de sentir o perfume que ele conseguia emanar, né? Então o Chico, diz aqui o Arthur Valadares, que ele foi das pessoas aqui encarnadas, e tivemos a felicidade de tê-lo aqui no Brasil, né? Tão próximo do nosso estado. O Chico, ele traduziu na vida dele um pouco do Evangelho de Jesus. Imagina se o Chico traduziu um pouco, né? Que a gente consiga, pelo menos, se espelhar no Chico que viveu entre nós, para darmos também um passinho na nossa vida. Em vista disso, Jesus gravou os seus ensinamentos nos corações que o rodeavam, e até hoje os aprendizes que lhe conservam fiéis são as suas cartas divinas dirigidas à humanidade. Então, de novo, a gente fala do Chico, né? Qual a condição para gravar o Evangelho em nós? Né? Qual é a condição? O que a gente precisa ter para conseguir gravar esse Evangelho no nosso coração? Aí a resposta é fidelidade. Fidelidade, aplicação, esses são os que vão se convertendo em carta viva. Então, na verdade, o que Jesus queria e quer da gente é que a gente também se converta nessa carta viva. Como um Chico, como um Dr. Bezerra de Menezes, a gente tem outros também, né? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, de outras, e tem outros que a gente nem conhece, de outras denominações religiosas, que são verdadeiros missionários, né? Às vezes não precisam nem ser de religião, gente. São pessoas comuns que trabalham, que vivem ocultos aí, né? Mas que são uma carta viva do Evangelho. Eles não se destacam, mas eles fazem trabalhos grandiosos. São pessoas simples, pessoas humildes, que vivem, que conseguiram introduzir no coração uma parte do Evangelho, um pouquinho do Evangelho, e vivem isso. Então, na verdade, o que esse capítulo está pedindo é isso, né? Que sejamos carta viva do que Jesus nos trouxe. Esses documentos vivos do santificante amor do Cristo palpitam em todas as religiões e em todos os climas. São os vanguardeiros que conhecem a vida superior, experimentam o sublime contato do Mestre e transformam-se em suas mensagens para os homens.
Então, é como a gente falou agora, não é só no cristianismo ou dentro da religião, né? Tem carta viva do Cristo na filosofia, na música, na educação, na ciência, dentro do lar, né? Na criação do filho, na preocupação com o outro. Então, tudo isso que nós fazemos, a gente está seguindo o exemplo de Jesus. E aí ele fala, aqui eu achei bem interessante, ele fala que apóstolo, o significado da palavra apóstolo são enviados, né? Então, eles são enviados que desenvolviam a presença do Cristo, que dava continuidade ao que o Cristo vivenciou. Podem surgir muitas contendas em torno das páginas mais célebres e formosas. Todavia, perante a alma que se converteu em carta viva do Senhor, quando não hajam vibrações superiores da compreensão, haverá sempre o divino silêncio. Diante das páginas materiais, podem surgir dúvidas, mas diante de uma vida que é a carta viva do Cristo, é difícil a gente relutar em conhecer que Ele é verdadeiramente a autoridade moral de uma vida. E aí a gente finaliza dizendo novamente, vamos ter como exemplo mais próximo o nosso querido Chico, né? Que muitos aqui tiveram, ou alguns daqui, mas eu sei que muitos de dentro dessa casa tiveram a oportunidade de conhecê-lo, assim como também o nosso querido Divaldo, né? Que voltou à pátria espiritual há pouco tempo, esteve entre nós, e eu sei também que muitos tiveram a oportunidade de ir até lá a Mansão do Caminho, estar com ele e viver um pouco desse evangelho. Então foram pessoas, e tem muitos ainda aí, né, que vão dar continuidade a esse trabalho, e que a gente possa ser um deles, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa casa, no nosso lar, dentro da nossa casa espírita, em qualquer lugar que a gente esteja, que a gente possa ser a carta viva que Jesus nos deixou e nos exemplificou. Muito obrigado, que todos tenham um ótimo domingo e uma excelente semana. Obrigada.